A decisão do TRF4 com relação ao processo do sítio de Atibaia, a condenação de Lula e a ampliação, ela não é nenhuma novidade no que diz respeito aos tribunais inferiores contrariando decisões de tribunais superiores no Brasil. Qualquer um do mundo jurídico, não é o meu caso, né? Eu vou atrás dos especialistas, eu vou lá beber na fonte dos especialistas, né? Qualquer um operador do mundo jurídico sabe disso, que isso é um padrão corriqueiro no Brasil. O que aconteceu no TRF4 com relação ao sítio de Atibaia, ele nada mais foi do que a utilização de um padrão de comportamento da justiça brasileira para a afirmação de uma posição política. Inclusive, no meu entender, né, na minha visão, até debochado, né, porque não só nas falas lá na sessão, mas o aumento da condenação do número 12 para 17 anos, né, que é o número do PSL, Bolsonaro saiu, etc., não iam botar 38 anos, né? Então, o que nós vimos foi isso, foi a justiça se utilizando da justiça, de quem ela é, efetivamente, para fazer política. Então não tem nada de surpreendente nisto, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu publiquei faz pouco tempo isso, tá? Que são as palavras dos juízes, que é essa tese aqui, ó, do princípio do livre convencimento motivado. Tá? A autora Regina Lúcia Teixeira Mendes. Entrem na internet, adquiram o livro, é brilhante, é uma pesquisa com juízes, os juízes falam. Vale a pena aqui, eu não vou replicar, evidentemente, esse vídeo que eu publiquei há pouco tempo atrás, tá? O título é Com a Palavra os juízes falam, é uma coisa assim. Mas vale a pena aqui ler o depoimento de um juiz, ela entrevistou vários juízes, aqui é o juiz número 6, tá? Que é uma pesquisa, você não identifica quem são as pessoas. Então só esse aqui vale a pena ler, né? A gente, o que o juiz diz para ela, tá? Sobre o trabalho dele, né? A gente tem que levar em conta que ficções não existem, porque são ficções, tem um limite. Por exemplo, afirmar que a lei diz algo é ficcional. Olha o que o juiz diz. Afirmar que a lei diz algo é ficcional, é fictício. Eu acabo por fazer a seguinte pergunta: quem é que diz o que a lei diz? É o juiz. Então, em primeiro lugar, a lei não diz nada, porque a lei é uma ficção. Quem diz o que a lei diz é o juiz. É assim que ele pensa. Tá? Não, esse juiz aqui não é uma exceção. Este juiz aqui é a regra. Mas sabe por que ele pensa assim? Porque nós permitimos que ele viesse a pensar assim. Por isso que eles se acham deuses. Porque existe no Brasil a lógica do contraditório. Não é o princípio do contraditório, são duas coisas diferentes. O princípio do contraditório, você diz uma coisa, o outro vai lá e diz, e ele poderia, né, então ali poderia haver uma negociação para obtenção do consenso. Mas a lógica do contraditório, que impera nas nossas escolas de direito, os estudantes são treinados nisso, a lógica do contraditório, ela simplesmente diz que tem que haver duas versões. E essas duas versões em tudo opostas uma à outra, se não em tudo o máximo que for possível. Né? Elas têm que ser opostas. E é como se fosse um duelo, essas duas versões. E aí você vai ter um contraditório ad infinitum. Né? Se um lado fala uma coisa, o outro diz o oposto. Se o outro diz uma coisa, o outro diz o oposto, o tempo inteiro, para cada detalhe. Quanto mais for oposto tudo, melhor. É assim que é o treinamento, tá? Dos operadores do direito. É assim que eles são treinados. Simplesmente negar o oposto. Não existe uma busca de uma base consensual entre as partes do que haveria acontecido, do que teria acontecido. Tá? Então isso não tem limite. Sempre o Brasil ele chega ao ponto de uma perícia técnica. O que é uma perícia técnica? Uma perícia científica, um exame de DNA. Né? Pode haver o exame de DNA do acusador e o exame de DNA da defesa, do advogado de defesa. E eles chegarem a resultados contraditórios. Até nesse ponto pode-se chegar. São contratadas perícias técnicas
que elas entram em contradição uma com a outra. Quer dizer, nós vivemos num mundo científico em que as pessoas buscam consenso, buscam saber o que aconteceu, buscam saber os fatos, e não, no mundo jurídico o objetivo não é esse, o objetivo é um duelo de contradição, só que ele é ad infinitum, né? Ninguém cede, nenhuma das partes cede dizendo, não, isso que você falou realmente foi isso que aconteceu, isso que você falou foi isso. Não, ninguém cede, tá? Como ninguém cede, quem é que decide no final? O juiz. As partes transferiram o poder para o juiz decidir. Esse é que é o problema. Esse é o grande problema do Brasil judiciário. A acusação e a defesa e o advogado, eles transferiram a decisão final para o juiz, seja em caráter colegiado, seja a decisão de um só juiz na primeira instância. É assim que funciona. É assim que funciona. Todo mundo defende a lógica do contraditório, ao passo que outros países do Ocidente, países que nós conhecemos, não seguem a lógica do contraditório. Vá lá estudar poder judiciário numa perspectiva comparada. Eles não seguem a lógica do contraditório. O juiz ali é um árbitro para dizer, olha, essa prova vale, essa não vale, essa evidência foi coletada de maneira ilegal, essa não foi. Agora discutam aí, vamos tentar chegar a um acordo. O que aconteceu? Negocie aí o que aconteceu. Esse é que é o ponto. A busca judicial em outros países do mundo que nós conhecemos, inclusive achamos até esses países superiores ao Brasil, mais desenvolvidos em vários aspectos, né? A busca judicial é a busca do consenso, das partes dialogarem e chegarem a um consenso acerca do que aconteceu. Chegarem a um consenso acerca de se houve crime ou não houve, da tipificação do crime. Essa é a busca. No Brasil, não. Então se transferiu muito poder ao juiz. Aí chega lá, o juiz se sente Deus, como os juízes lá do TRF4 se sentem. É claro que eles se sentem. Tem lá duas partes, a acusação diz uma coisa, os procuradores de Curitiba disseram uma coisa, a defesa nega tudo, o tempo inteiro, tudo, e aí eles decidem por um lado ou por outro, eles decidem pelo acusador. Está na mão deles a decisão, inteiramente, por causa da lógica do contraditório. A lógica do contraditório tem que estar presente o tempo inteiro, ela é onipresente em nossos julgamentos. Ela é onipresente em nossos processos judiciais. E a gente imagina que no mundo inteiro é assim. Não é. Não é assim no mundo inteiro. Os países desenvolvidos se afastaram disso. Porque na vida normal, nossa, como é a vida, como são as decisões, houve uma grande vitória do pensamento científico. As decisões são em busca de consenso em torno dos fatos, da realidade. Isso acontece nas famílias, por exemplo. Final de ano, férias, vamos viajar, todo mundo senta, pais, filhos, olha, vamos, a sua avó quer que você vá lá, visite, vai passar o Natal na casa de quem? Já conversou com o fulano, vamos chegar a um consenso, ver as possibilidades. Você não poderia ceder, isso aqui não está... Né? Como é dentro de uma empresa, uma reunião de diretoria, tomar uma decisão, contrata-se lá uma perícia técnica, uma pesquisa, uma auditoria, coloca-se ali na mesa, aí os diretores sentam, olha, você não acha que isso... Não, não, mudei de ideia, vamos caminhar nessa direção, chegou aqui um consenso. Pronto, não precisa ser unânime, tem uma votação, mas todos ali estão dispostos a ceder. Cada um está disposto a ser persuadido pelo outro em busca do quê? Da melhor decisão, da decisão mais adequada. No mundo judiciário brasileiro é um mundo à parte do mundo real, completamente fora do mundo real. Ninguém está em busca, ninguém cede. Aquele que ceder uma vírgula dizendo, opa, cedeu, viu? Aí tem coisa. O resto deve ser mentira, porque cedeu nisso aí. Então ninguém pode ceder em nada. As versões têm que ser inteiramente opostas do início ao fim. E aí o juiz lança a mão disso. Nós, como sociedade, na montagem do nosso sistema judiciário, decidimos transferir o poder aos juízes. E eles aceitaram. Claro, quem é que não quer poder? Só a sociedade vai poder retirar
isso que foi dado a eles. Só a sociedade tem essa capacidade, só nossos legisladores em Brasília, na Câmara e no Senado. Evidentemente, representando a sociedade, tem que chegar a essa conclusão. Tem que ter esse diagnóstico da situação e dizer, olha, isso aqui é o problema. Nós temos que resolver, nós temos que atacar esse problema. Se a gente não chegar a esse diagnóstico, achar, não, tá tudo bem. Nossa justiça tá ótima, as decisões são super previsíveis. Os tribunais inferiores se comportam seguindo os tribunais superiores, os juízes... Porque o que tem que ser o juiz, não é? O juiz tem que ser uma pecinha de uma engrenagem o mais impessoal possível, uma engrenagem o mais universal possível. Qual seria a melhor coisa? Independentemente do juiz, pode ser juiz A, B, C ou D, a decisão vai caminhar naquela direção. Não serão iguais, idênticas, mas serão decisões da mesma direção. É assim que se vive no mundo moderno. Expectativas estabilizadas. Você pode esperar uma determinada coisa do futuro que acaba acontecendo daquele jeito. Agora, se você trocar o juiz, troca a decisão, porque eles têm todo o poder na mão. Isso é um problema seríssimo do Brasil para a atividade empresarial. Então, até quando a gente vai olhar para o TRF4, para as decisões? Olha, o que aconteceu agora no TRF4 tem uma virtude muito grande. Possibilitou que todas as pessoas vissem como funciona a justiça sempre. Não em situações excepcionais de briga política, que foi o do TRF. Jogou o problema, diz assim, não, isso aí é do Supremo. Eu não quero saber, eu tenho o poder de jogar o problema para vocês. E não quero saber. Isso não poderia ser assim. Não poderia, talvez não tivesse nem chegado ali, se lá atrás houvesse uma busca de consenso entre os acusadores e o acusado. É uma outra lógica, é uma reforma importante, profunda, sei lá que esse nome se dá a isso. Agora, o que o TRF4 nos revelou é grave e sempre foi assim. Não é novidade, é assim no Brasil inteiro, em todos os tribunais, em todas as decisões. A lógica do contraditório impera e, graças a isso, como ela é ad infinitum, a decisão é transferida para o juiz. O juiz tem todo o poder de decidir acerca do processo. Ele não é um árbitro das partes, para que as partes busquem algum tipo de consenso, para que os dois lados cedam em busca de uma decisão, de uma tipificação do crime, ou eventualmente de outra coisa, de outra decisão. Não é assim que funciona. Note, para finalizar, sempre importante enfatizar, o Brasil não está sozinho no mundo. Outros sistemas jurídicos, sistemas mais eficientes e mais antenados com a sociedade que nós vivemos, funcionam diferentemente do nosso. Não seguem a lógica do contraditório.